Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Renata, eu sou professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Rondônia, né? E sou casada, sou católica e estou aqui junto com esse grupo para estudar sobre a educação católica. Tá? O livro que eu vou tratar hoje é o livro de Santo Afonso de Ligório, A Oração. Santo Afonso, ele nasceu em Nápoles em 1696 e morreu em 1787. Ele é o fundador da Ordem do Santíssimo Redentor, que é mais conhecida como redentorista, né? Esse livro, ele foi escrito inicialmente como um apêndice de um outro livro de um outro padre amigo de Santo Afonso, né? Depois, no ano seguinte, é que ele foi reeditado, foi revisto e foi lançado, né, ele isoladamente. Depois, foi lançado esse mesmo livro apenas a primeira parte, porque ele tinha uma segunda parte, que era a explicação teológica, e ele foi publicado apenas a primeira parte, que é a parte que nós vamos ver agora, né? Quando ele foi lançado, ele tinha o nome de Breve Tratado sobre a Necessidade da Oração, sua eficácia e as condições com que deve ser feita, né? Para Santo Afonso, essa foi a obra mais importante, mais útil que ele escreveu. Ele fala que poucos utilizam a oração. Também fala que os pregadores se preocupam muito em corrigir, em dizer que nós não devemos pecar, que nós devemos evitar o pecado, mas não ensinam sobre a oração, não falam sobre a importância da oração, não ensinam a rezar. E ele diz que para amar a oração é necessário conhecer a sua necessidade. Nós só vamos rezar se nós conhecermos a necessidade de rezar, né? Então, nós temos que conhecer essa necessidade para nós podermos rezar. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A necessidade, a necessidade da oração, o valor da oração e as condições da oração, né? Então, quais são as necessidades da oração? Ele começa falando dos erros, os erros dos pelagianos, que diziam que bastava você conhecer a verdade, né? Que isso era o suficiente, mas não, conhecer a verdade sem a oração não adianta de nada. Tanto é que Santo Agostinho, ele sempre buscava a verdade. Mas só quando ele descobriu a importância da oração, foi que ele se tornou quem ele é, né? Então, só conhecer a verdade não basta, né? E que o único meio de adquirir as ciências dos santos é através da oração. Então, o conhecimento que os santos têm, nós vamos ter a partir da oração. Ele vai citar a importância da oração a partir das Sagradas Escrituras. Inclusive, é importante dizer que este livro aqui, ele tem dezenas e dezenas de citações da Bíblia, de santos, de teólogos, de padres. Este livro, ele é como se fosse uma colcha de retalho.
Só que ele é uma colcha de ter retalho feita com retalhos de primeira qualidade e feito por um costureiro de primeira qualidade, né? Então, não se admirem se eu citar algumas coisas aqui de outros santos, porque ele é 80% citação de outros textos, tá? Então, ele vai citar a importância da oração nas Sagradas Escrituras. O que as Sagradas Escrituras falam? Né? Que sem Deus, sem a oração, nós não podemos fazer nada. Sem a ajuda de Deus, nós não podemos fazer nada. E qual é a necessidade, né? A importância? Nós não podemos fazer o bem se nós não conseguimos nem pensar nele. Como é que nós vamos desejar fazer o bem se nós não conseguimos pensar nele sem a ajuda de Deus? E para a ajuda de Deus, nós precisamos rezar, né? E quem achar que consegue é um anátema. É alguém que não está fazendo parte do corpo da igreja. Deus, ele tem um modo de agir diferente com os animais. Os animais, eles têm garras, os animais, eles têm bicos, eles têm dentes. O ser humano não tem nada. A única arma que o ser humano tem é a oração. O ser humano nasce totalmente indefeso, se comparado aos outros animais. Mas nós temos a oração. Algumas graças, as primeiras graças, elas nos são dadas sem que nós peçamos. A fé. Mas outras graças, nós precisamos pedir. Nós precisamos pedir em oração. Então, algumas nós já recebemos, sem necessitar pedir. Outras nós vamos ter que pedir. E é impossível para um cristão, né, conseguir isso, essas graças necessárias, sem a oração. A oração, ela é o caminho ordinário para a nossa salvação, para receber os dons de Deus, para receber as virtudes, né? E se nós não rezarmos, nós não vamos conseguir. Se nós não orarmos, nós não vamos conseguir. Nós somos pobres. A oração é o alimento da alma, né? Sem a nossa oração, o nosso corpo, como ele diz, está morta, a nossa alma está morta e fede, né? Exala mau cheiro. Então, ela nos alimenta e ela também nos purifica, nos limpa, porque ela vai tirar os maus pensamentos, né? Ela vai nos ajudar na nossa purificação. A oração é uma arma. Ela nos defende do inimigo. Ela é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Então, eu só vou ter uma virtude se eu rezar. Eu só vou permanecer com essa virtude se eu rezar. E essa virtude vai ser complementada se eu rezar. Então, tudo envolve a oração. Lutero e Jansênio, né, eles diziam que, a partir do pecado original, o homem perdeu a sua capacidade de fazer, né, de cumprir com os mandamentos da lei de Deus. Só que tem uma questão. Muitas coisas nós realmente não somos capazes de conseguir sozinhos. E a oração é justamente para isso, para você reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a sua pequenez e pedir a ajuda de Deus. Então, tudo aquilo que você não é capaz de conseguir sozinho, você é capaz de conseguir com a ajuda de Deus, se você pedir a ajuda de Deus, né?
Então, através da oração, nós podemos conseguir um auxílio muito maior do que aquele que nós precisamos, né? A oração é o remédio para as nossas fraquezas. Então, nós temos que, primeiramente, rezar para aprender quais são as nossas fraquezas. A minha fraqueza é comer demais. Então, eu rezando, eu vou reconhecer que isso é a minha fraqueza e vou pedir forças a Deus para que eu possa vencer essa minha fraqueza. Então, eu vou ter que entender, me conhecer através da oração, através de conhecer os mandamentos, e aí eu vou pedir esta graça. Deus não manda coisas impossíveis, né? Ele manda coisas que são superiores às nossas forças, né? Para que nós saibamos o que nós temos que pedir. Então, ele nos dá obstáculos, coisas difíceis de serem conseguidas, mas é impossível para mim, se eu estiver sozinha. Mas se eu estiver com Deus, se eu estiver em oração constante, eu vou conseguir. Aquilo que é impossível para mim não é impossível para Deus. Reconhecer através da lei, né, as nossas próprias fraquezas e procurar o auxílio divino. E isso sempre através da oração, né? Reconhecermos a nossa incapacidade. Eu não consigo. Eu sou pequeno. Eu sou fraco. Grande é a fraqueza do homem. E Deus sabe como é útil para conservar a humildade e para exercer a confiança. Então, eu tenho que rezar justamente para exercer essa humildade. Nós temos aquele exemplo clássico, né? Clássico não, né? Mas bem conhecido de São Pedro, que não foi humilde quando Jesus disse: hoje todos vocês vão me negar. E ele disse: não, eu não. Faltou humildade. Talvez se ele tivesse sido humilde e ao invés de dizer, não, eu não vou negar, se ele dissesse, Senhor, me fortalece para que eu não negue, se ele tivesse reconhecido a sua fraqueza, talvez isso não tivesse acontecido, né? Mas ele se achou o tal. Não, eu consigo. Ele confiou nas próprias forças e nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Deus permite os ataques do inimigo justamente para isso, para nos testar, para que a gente entenda que nós somos pequenos, para que nós precisamos da ajuda dele, para que a gente esteja constantemente em oração. Porque aquela pessoa que está sempre bem, pessoa que está sempre saudável, aquela pessoa que nunca tem problema de saúde, não tem problema familiar, aquela pessoa praticamente esquece que Deus existe, pode esquecer que Deus existe, porque está tudo tão bom, por que eu vou rezar? Então, de vez em quando é bom ter uma tribulaçãozinha na nossa vida, para a gente botar o joelho no chão e lembrar que nós estamos aqui, nós não somos nada. O que é possível com o auxílio divino não se pode dizer que é impossível. Então, o que é possível, impossível para o ser humano, com a ajuda de Deus, é totalmente possível. Totalmente possível. Saber viver e saber rezar, né? Sem a oração não pode uma alma produzir bons frutos. Não tem, pois, desculpa os pecadores que alegam não ter forças para resistir às tentações. Então, nós estamos sendo tentados o tempo todo. E é até perigoso quando a pessoa não é tentada. Porque se ela não está sendo tentada, pode ser que ela já tenha sucumbido. Então, nós temos que estar em constante oração
Porque nós estamos constantemente sendo tentados, a tentação está do nosso lado. E nós temos que nos fortalecer, né? A tentação está no rádio, que toca músicas impróprias, na televisão, na escola, na rua, no supermercado, todo lugar que você vai. A tentação está ali. E nós temos que estar fortalecidos. Nós não temos que estar só atentos. Nós temos que estar prevenidos para estas situações. Eu vou ficar de olho para quando isso acontecer. Não, você tem que se prevenir antes que aconteça, né? E aí a pessoa aqui diz assim, mas eu caí em tentação. Se você caiu em tentação foi porque você não rezou o suficiente. Devia ter rezado mais, né? Rezar a oração e as almas do purgatório, né? Rezar, pedir orações para as almas do purgatório, pedir a intercessão das almas do purgatório, né? O que é que ele diz? Ele diz que algumas pessoas pensam assim, mas quem está no purgatório não sabe das minhas necessidades, não sabe do que eu estou passando. E realmente não sabe. Mas Deus pode dar a conhecer a eles as nossas necessidades. Outra coisa, alguns dizem assim, mas eles lá não têm condições de rezar. E ele responde, não ter condições de rezar não significa não poder rezar. Você não está em condições de rezar, mas você pode rezar. Elas não podem rezar por elas, elas podem rezar por nós. Porque o que ele fala? Que a igreja, os membros da igreja, eles estão interligados, seja na vida, seja na morte. E tanto nós vivos, quanto nossos irmãos que estão no purgatório, pertencemos à mesma igreja. Então, eles podem rezar por nós. Então, é lícito você pedir que as almas do purgatório intercedam por você. Rezar para as almas do purgatório. São irmãos nossos que já estão lá esperando entrar no paraíso e que precisam do nosso auxílio com as nossas orações. O que é que ele diz? Se você não quer rezar pelas almas do purgatório, por elas mesmas, reze pelo menos pela alegria que você vai dar a nosso Senhor. Porque quando uma alma sai do purgatório e vai para o paraíso, é uma alegria imensa de nosso Senhor Jesus Cristo receber aquela alma que é sua esposa. Eu imagino, né, que seja a mesma alegria que ele relata daquele pastor que abandona as 99 e vai em busca daquela uma que está perdida. Então, se você não quer rezar para as almas do purgatório, pela salvação delas, por elas, reze por ele, por amor a ele. E que a caridade é esse vínculo que nos mantém unidos, né? Nós rezamos uns pelos outros. Eu rezo pelo Cleiton, eu rezo pela Solange, pela Brenda, eles rezam por mim. Nós rezamos por quem está em outros lugares, pelos conhecidos e pelos conhecidos, pelos vivos e pelos mortos. Então, rezar pelas almas do purgatório. E quanto à invocação dos santos, né? Mas eu não sou digno de pedir a oração de um santo. Tá, você não é mesmo digno, desde que você não peça. A partir do momento que você pede a intercessão de um santo, você se torna digno dessa oração. E ele vai pedir, vai interceder por você. Pedir a invocação dos santos é seguir a ordem que Deus estabeleceu. Deus deu uma hierarquia. Ele quer que o menor vá através do maior até que chegue a ele. Então,
essa hierarquia tem que ser respeitada. E isso nós vamos respeitar pedindo a intercessão dos santos, pedindo a intercessão daqueles que já estão, né, na glória de Deus. Com relação a alguns santos que eu digo que são alguns santos que as pessoas ficam meio questionam a santidade deles, né? Porque tem algumas pessoas que nem todo santo nasceu santo, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, desde pequenininha, já tinha aquela tendência à santidade. Santo Agostinho, não. Então, nós temos muitos santos que tiveram uma vida de pecado. E aí, muitas pessoas olham e dizem assim, mas essa pessoa, né, realmente é santa? Como já teve gente que me questionou assim, que eu fui contar a história de São Longuinho. Como assim? Ele matou Jesus, ele não pode ser santo. Pode. Ele pode ser santo. A igreja declara que ele é santo. Então, nós temos que confiar na igreja quando ela diz, este é um santo. Porque a igreja não declara qualquer pessoa santa. E nós temos que crer que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então, se ela declarou que alguém é santo, nós temos que crer. Eu posso até não rezar pedindo a intercessão desse santo. Posso pedir por outro santo da minha devoção. Mas eu não posso dizer que ele não é santo e duvidar da santidade dele. Ele chega a dizer que isso é uma heresia. Então eu tenho que crer que quando uma pessoa entra no cânon da igreja como santo, ele realmente é um santo. Com relação à intercessão de Nossa Senhora. E ele diz, se agradamos a Deus pedindo aos santos, quanto mais se pedirmos a Maria. Então, pedir a Maria é muito mais agradável a Deus do que pedir aos santos, né? E uma frase que eu achei muito bonita, que não é dele, é de um outro santo que eu esqueci de anotar, né? Quem pede sem Maria, tenta voar sem asas. Então, nós sempre temos que pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? E que a dignidade de Nossa Senhora, a dignidade desses santos vão suprir, né, as nossas indignidades. Então, eles vão nos auxiliar nessa questão. Eu sou indigna de pedir a Deus diretamente. Então, esse santo, Nossa Senhora, vai suprir essa minha falta de dignidade com a dignidade deles. Com relação ao valor da oração. Como são preciosas a Deus nossas orações, né? São preciosíssimas. A oração que você faz aqui, agora, ela é imediatamente entregue a Deus por um anjo. Imediatamente. Deus está em constante audiência, recebendo as nossas orações. Essa é a palavra que ele utiliza. Ele está em constante audiência, recebendo as nossas orações, que são as nossas embaixadoras. A oração é a nossa embaixadora, é ela que vai, né, fazer toda essa mediação, né, essa relação que nós temos com Deus, né? Sem oração, não há vitória. A oração é uma armadura, é uma defesa, é um porto, é um tesouro. Então, a oração, ela é tudo o que um cristão precisa. É a oração. Rezemos para alcançar as forças contra o inimigo. Então, Deus considera um traidor aquele que se vê
em risco de pecado, ou aquele que está pecando, e não reza. Ele é considerado um traidor, porque ele sabe o que ele tem que fazer para não pecar. Ele sabe o que ele tem que fazer para sair do pecado. Ele sabe o que ele tem que fazer para se fortalecer e não faz. Deus quer ser importunado pelas nossas orações. Ele quer que a gente reze constantemente. Você está ali lavando a louça, enquanto você lava a louça, você pensa no seu filho. Senhor, ajuda o meu filho que, né, é um adolescente rebelde. Você está lá dirigindo o carro, Senhor, né, o meu esposo. Né? Então, você tem que estar constantemente em oração. Não é só aquele momento que você tira para rezar. Agora eu vou rezar o texto. Maravilhoso. Mas e o restante do dia? Você também tem que rezar. Constantemente rezar. E aí, tem umas passagens aqui que eu vou ler. Né? O que é a oração? Aí São João Crisóstomo responde: a oração é a âncora para os flutuantes, é um tesouro para os pobres, remédio para os doentes e preventivo para os sãos. Então, aquela pessoa que está flutuando, meio perdida, é a âncora. Aquela pessoa que é pobre espiritualmente, é a riqueza dessa pessoa. É o remédio para quem está doente e é o preventivo para quem é são. E o que faz a oração? Aí quem responde é São Lourenço Justiniano. Ela aplaca a ira de Deus, porquanto Deus perdoa logo a quem com humildade lhe pede, concede todas as graças pedidas, vence todas as forças do inimigo, em resumo, transforma os cegos em iluminados, os fracos em fortes e os pecadores em santos. Então vejam que oração não é pouca coisa. Né? Confiai e rezai a Deus, e Deus virá em vosso auxílio. Quem reza ignora a morte, deixa a terra e entra no céu. Então ele fala que quem reza já vive uma relação próxima com Deus aqui nessa terra. Já vive praticamente no paraíso. Não o paraíso que a gente imagina, é um paraíso diferente espiritualmente. Porque você tem os consolos de Deus. E nós não podemos ter dúvida, não podemos duvidar. Nós temos que rezar com confiança, com humildade e com confiança. E ele sempre atende quem pede como convém. Essa é uma palavrinha muito importante. Quem pede como convém. Será que eu estou pedindo como convém? Será que eu estou pedindo com confiança? Será que eu estou pedindo a coisa certa? Será que eu estou pedindo da maneira certa? Uma pessoa que me falou uma vez, não, eu já conversei com Deus. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Quem sou eu para dizer para Deus que eu não aceito? Se o próprio Jesus Cristo disse, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. Então, nós temos que aprender também a pedir. Somos pobres, mas Deus é rico. Então, nós temos que pedir coisas grandes. Qual é a honra para um poderoso rei se você chegar lá pedindo algumas moedinhas? E se ele te der essas moedinhas, qual é a honra para ele? Nenhuma. Você tem que pedir coisas grandes. Aí a pessoa pensa logo, então eu vou pedir para ganhar na loteria. Não, isso para Deus não é grande. Grande para Deus é a nossa salvação. Grande para Deus é a salvação do nosso irmão. Grande para Deus é eu pedir virtudes, pedir dons. Isso é grande. Ele fala também que ler é muito bom, meditar é muito bom, mas não supera
a súplica. Você tem que ler, você tem que meditar para você entender. Aí a gente volta naquela questão de aprender as nossas necessidades, né? Para você aprender o que é que você precisa. Você vai ler e você vai meditar. Quais são as suas necessidades? O que é que eu tenho que melhorar? Eu tenho que ser uma pessoa mais humilde? Eu tenho que ser uma pessoa mais pacata? Eu tenho que ser uma pessoa mais... O que que eu preciso? Aí a meditação vai te levar a esse conhecimento. E aí vem a súplica. Senhor, eu quero ser mais humilde. Senhor, eu quero ser mais humilde. Senhor, eu quero ser mais humilde. Né? E uma oração que eu costumo fazer, Senhor, por mais que eu me revolte, não desiste de mim, não. Continua me corrigindo o que eu preciso. Né? Então, a gente precisa suplicar constantemente. As orações, elas... É bom você ter aquele seu momento de oração, mas as orações breves e fervorosas são importantíssimas. Como eu disse, rezar o dia inteiro. Então, tem algumas pessoas que têm as suas jaculatórias de estimação, né? Abusa delas. Abusa delas e vai com fé. Confia que você vai ser atendido. Pela meditação, vemos o que nos falta e pela súplica recebemos o que é necessário. Lembrando que nem sempre a gente sabe o que é necessário. Nós temos o mau hábito de achar que a gente sabe o que a gente precisa, que nem criança. Né? Criança, eu quero esse, eu quero esse, mas não é desse que você precisa, é de outro que você precisa. Né? Por quem, né, as condições da oração, por quem e o que devemos pedir. Uma coisa que eu observo muito e que ele comenta, né, é que muitas pessoas se preocupam tanto em rezar pelos outros que esquecem de rezar por si. E ele diz, primeira coisa, reze por você. Reze pela sua salvação. E aí eu imagino que tem que ser mais ou menos como no avião. Né? Você primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca no colega. Né? Então, reze primeiro por você. Peça pela sua salvação. Peça aquilo que você precisa e depois você pede pelos outros. Né? Principalmente pelos pecadores. Então, reze pelos pecadores. E aí ele diz, Deus não garante, em nenhum momento ele garantiu a salvação dos pecadores obstinados. Porque tem aquelas pessoas que se agarram no pecado e diz, não largo. E ele diz, olha, Deus não garante a salvação dessas pessoas. Mas se você for mais obstinado do que essas pessoas, pode ter certeza, Deus vai salvá-los, porque você superou a obstinação deles. Então, quando nós queremos salvar alguém, nós temos que intensificar as nossas orações. Né? Como Santa Mônica fez. Rezou 30 anos até conseguir o objetivo dela, que era salvar o filho. Motivos de não ser atendido. Por que será que os meus pedidos não são atendidos? O que será que acontece? Ele diz assim: quem pede a Deus humilde e confiantemente coisas necessárias para esta vida, ora é ouvido por misericórdia, ora não é atendido por misericórdia. Pois do que o doente tem necessidade melhor, sabe o médico do que o doente. Então, nós podemos pedir coisas que sejam para este nosso mundo, para essa nossa vida. Eu gostaria muito de comprar um carro novo. Eu quero uma casa nova. Eu quero vender um terreno. Eu quero saúde. Mas nós temos que ter como objetivo não esta vida, a próxima. Então, nós temos que pedir e dizer, Senhor,
Eu gostaria que isso acontecesse, mas só se for para a minha salvação. Se não for, então que eu não consiga. Temos que ter resignação nesse momento, quando nós pedimos coisas materiais. Saber que depende da vontade dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos que confiar. Quando Deus não nos atende, é sempre para o nosso bem maior. Ele é que sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes as tentações, elas nos fazem um certo bem no sentido de que elas vão te forçar a rezar, vão te forçar a fazer jejum, a fazer cartão. Eu preciso rezar mais, eu preciso ir mais à igreja porque eu estou sendo muito testado, eu preciso. Então, nós não temos que pedir para nos livrar das tentações, nós temos que pedir força para superá-las. Não são as tentações que nos fazem perder, é o nosso consentimento. Nós consentimos no pecado. E é isso que nós temos que evitar com a oração. Ele nos dá a graça pedida ou outra melhor. Às vezes a gente está pedindo uma coisa simples, com fervor, com fé, com confiança, e aí ele vem com... Santa Mônica queria só um filho católico, ela ganhou um filho santo. Então foi muito melhor do que ela esperava. Temos que ter humildade, confiança, né, na graça de Deus. Nós temos sempre que pensar que quem nós somos, nós devemos a Deus. E nunca devemos olhar para aquele irmão que pecou e dizer assim, ah, não, eu não faria isso. Olha só, ele pecou, que feio. Porque se eu não pequei, o mérito não é meu. Se eu sou uma esposa fiel, o mérito não é meu, é de Deus. Então eu não posso olhar para dizer, olha, vê como ela é. Porque se me faltar a graça de Deus, eu posso fazer coisa muito maior, muito pior. Então nós temos que ter a humildade e a confiança de que tudo que nós temos e que nós somos, devemos a Deus. E temos que perseverar, rezar até a morte. Então, seu último suspiro neste mundo tem que ser uma oração. Você não pode deixar de... Ah, não, já rezei o suficiente. Nunca é o suficiente. Nunca é o bastante. Deus ouve a oração dos humildes e repele a dos orgulhosos. Então, a humildade é uma palavra constante. Pedir com humildade. Humildade e confiança. Humildade e confiança. Então, quando nós formos rezar, nós temos que pedir isso. Humildade e confiança. Né? Quem trabalha em vão, trabalha sem Deus. Né? Então, se você está ali fazendo, né, levando aquela comida para a pessoa moradora de rua, né, mas você não reza, para Deus aquilo ali não está servindo muito, não. Por quê? Em nenhum momento você está rezando, em nenhum momento você está fazendo uma oração. Então, aquele seu trabalho ali não vai ter o mesmo valor. Uma frase de São Felipe Neri: Senhor, protegei-me hoje, senão eu vos trairei e vos venderei. Então, nós temos que estar sempre atentos. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, nada do que eu tenho é meu. Tudo pertence a Deus e tudo eu tenho por Ele.
Sobre as graças sobrenaturais. Algumas pessoas pensam, olha, nossa, eu queria tanto flutuar, né, como um determinado santo. Olha, eu queria tanto, né? Ele diz, olha, isso aí não garante salvação. Muitas pessoas que tiveram graças sobrenaturais não se salvaram. E muitas pessoas que nunca tiveram nenhuma dessas graças se salvaram, se tornaram santos. Então, a graça sobrenatural não garante salvação. Então, não se iluda. Não fique esperando por isso. A confiança, peça com fé e sem hesitação. A oração tem seu valor meritório na caridade, porém a eficácia e virtude de impetrar graças tem da fé e da confiança. Então nós temos que confiar sempre em Deus. Ele fala que a confiança é um vaso. Vai colher mais graças quem tiver um vaso maior. Então, a quantidade de graças que você vai colher depende do tamanho do seu vaso, depende do tamanho da sua confiança. Né? Jamais se perdeu quem confiou. Então, nós não podemos deixar de confiar. Nós não podemos nos deixar abalar. O fundamento de toda essa confiança está na oração do Pai Nosso. Por quê? Porque nós temos que confiar nele como o nosso filho confia em nós. Às vezes a minha filha diz assim, mãe, eu posso fazer isso? Eu digo, não. Mas por que não? Porque eu não te amo. Aí ela pega e ri. Por que ela ri? Porque ela sabe que não é verdade. Ela sabe que eu a amo muito. E a nossa confiança em Deus tem que ser muito maior do que a confiança que ela tem em mim. Porque eu sou humana, eu sou falha, eu num momento de desespero eu posso fazer uma bobagem. Deus não. Deus não passa por isso. Deus é sempre fiel, ele é sempre bondoso. Nós temos que esperar contra a esperança, né? Então, é fácil você confiar em Deus quando está tudo bem. Nossa, eu estou saudável, nossa, eu estou trabalhando, estou ganhando bem, nossa, eu tenho uma casa. O problema é quando vem a dificuldade. É quando você passa por um momento de doença, um momento de desemprego, um problema de desentendimento familiar. É nesse momento que você tem que confiar. Né? E você tem sempre que desejar voltar à graça quando você cai em pecado. Sempre o desejo de voltar à graça tem que ser constante. Né? Algumas pessoas, né, pensam assim, Deus não vai me ouvir porque eu sou pecador. Deus ouve. Desde que você... Porque pecadores todos nós somos. Mas tem aquele pecador que caiu, né? Ele fala que pecam por fraqueza. Seria aquela pessoa que tem um certo vício, né? Aquela pessoa que é difícil de largar. Então, aquela pessoa tem que rezar mais ainda, mas ela vai cair, vai escorregar. Outras pessoas, elas estão no pecado, né? Mas elas não querem ouvir o chamado de Deus. Na hora de dormir eu rezo, né? Mas amanhã eu volto para minha rotina de pecado. Não, essa pessoa que vive a sua rotina de pecado, Deus não ouve a oração dela. Porque ela não tem esse propósito de se libertar do pecado. Ela tem essa rotina, eu pequei o dia inteiro, na noite eu rezo, aí quando for na Páscoa eu vou na igreja, eu vou na missa, ou então no Natal, e tá bom. As orações, assim, não são ouvidas, porque a pessoa não tem esse firme propósito de se libertar do pecado. E temos que perseverar,
A graça da salvação é uma corrente. Você não se salva por uma graça. São várias graças que vão formando uma corrente e aí no final ela vai te salvar. Vai formar uma grande graça, né? E vai te salvar. Não é só uma coisinha, são várias. Ele quer que o importunemos, ele quer oração constante, né? Aí tem algumas frases aqui, né? Algumas citações. Deus não quer dar-te logo o que pedes, para aprenderes a desejar com grande desejo. Então, você quer muito, Senhor, me ajuda nesse meu propósito. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero isso. Que é para você desejar ainda mais. Não é porque ele vai te negar aquilo, não. Deus demora a atender-nos, não por repelir as nossas orações, mas para nos tornar mais fervorosos e nos atrair para si, né? Então, essa demora, nós temos que entender que está nos planos de Deus, tem um motivo. E nós não podemos nunca deixar de confiar. Como eu ouvi o ano passado. O ano passado, não sei se vocês se lembram, a minha filha caçula caiu, quebrou o braço. Na semana seguinte, o meu filho do meio caiu e quebrou o braço. Eu passei 2 meses com 2 crianças de braço quebrado, né? E alguém me falou assim, olha, Renata, você precisa rezar mais. Aí eu pensei assim, não, isso não é verdade. Por quê? Porque eu tenho que acreditar que eles só quebraram os braços porque eu rezo. Porque se eu não estivesse rezando, podia ter sido muito pior, né? O médico falou, olha, a Laura não vai precisar de cirurgia por 1 milímetro. Então, esse milímetro foi a graça de Deus. Meu filho caiu de uma árvore, de uma mangueira. Ele podia ter caído e quebrado o pescoço. É a presença de Deus. Não foi falta de oração. Essas coisas acontecem justamente porque nós estamos rezando. Porque quando a gente não reza, é muito pior. E se não for pior, nós temos que nos preocupar. Eu, às vezes, fico pensando, Senhor, a minha vida está tão boa, onde é que eu estou errando? Eu estou deixando de ser caridosa? O que é que está faltando? Porque a vida do cristão tem que ser uma vida difícil. Então, quando a nossa vida está muito boa, nós temos que conversar um pouquinho com ele e perguntar onde é que eu estou errando. Me ajuda a descobrir, né, para a gente poder melhorar. Então, para encerrar, eu gostaria de rezar com vocês, mais uma vez, para a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim, né? Então a pessoa, o Marcelo perguntou sobre a questão do orgulho e a pessoa que não quer se regenerar, né? Então, a pessoa orgulhosa, ela não reconhece que ela precisa de Deus, ela não reconhece que ela não é nada e que tudo que ela tem ela deve a Deus. E a pessoa que não quer se regenerar, ela vive uma vida de pecado, né? E ela até reza, mas ela não tem esse propósito. Ela está pecando, né? Como a gente vê, infelizmente, isso faz parte do nosso dia a dia, né? A pessoa que está lá na igreja no domingo,
E aí, na segunda-feira, né, vai para casa do amante, ou vai centro espírita, né? Então, a pessoa, ela não está reconhecendo o que está faltando para essa pessoa. Reconhecer qual é a sua falha, qual é a sua necessidade, né? Tá faltando aquilo que ele falou no início, né? A sua leitura, a sua meditação para conhecer o que ela está lhe faltando, segundo as leis, e rezar pedindo para que isso seja corrigido nela. Que a pessoa, nessa situação, eu imagino que ela faça uma oração genérica. Pai nosso que estais no céu, tananã, tananã, tananã. Né? E nós temos que ter esse cuidado de fazer orações mais específicas. Eu vou rezar pela conversão do Fabrício. Eu vou rezar para que o Cleiton seja um menino mais aplicado. Eu vou rezar. Então, nós temos que ter esse cuidado de ser mais específicos naquilo que nós queremos. Deus me ajude, Deus me ajude, Deus me ajude. Mas você quer que ajude de que maneira? De que maneira você quer que eu te ajude? O que você quer? Você vai precisando de tanta coisa, o que eu vou fazer por você primeiro? Então, nós temos que ter esse cuidado de nos conhecer, saber o que nós precisamos para pedir a Deus da melhor maneira possível. Eu reconheço que eu não sou uma pessoa humilde, eu reconheço que eu sou uma pessoa orgulhosa, então eu vou pedir humildade. Porque se eu sou uma pessoa que o pecado é o da luxúria, não adianta eu pedir humildade. Eu estou pedindo a graça errada. Não vai corrigir o meu pecado. Não vai me salvar. Então, eu tenho que saber o que eu preciso para pedir a coisa certa. Tá? Na verdade, consegui entender. Você está perguntando o seguinte: se uma pessoa que está em pecado, né, e ela está rezando pedindo por outra pessoa. Aí depende da fé dela. Se ela tiver fé de que ela pedir com fervor que aquela outra pessoa se converta, que aquela pessoa mude, ela pode ser atendida. Mas como ele falou, o correto é primeiro você pedir para você. Né? E aí a gente já entra num outro ponto totalmente diferente, mas que é importante, que é uma pessoa dessa, ela primeiro tem que buscar a confissão. Nós, pessoas de oração, nós temos que nos confessar constantemente, com frequência. Porque isso vai nos ajudar na humildade. Eu tenho que chegar na frente de uma pessoa e dizer, olha, eu fiz isso, 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 isso. Isso abala o orgulho, o nosso orgulho. Isso nos fere. Né? Então, nós como pessoas de oração, nós temos que buscar a confissão. Né? E nós temos que pedir pelos outros, sim, mas primeiro por nós. Sim, ele não fala dessas orações específicas, mas ele fala que a oração tem que ser constante. Constante, constante, constante. O dia inteiro rezando. Então, você tira o seu momento de oração, ótimo. Mas depois desse momento de oração, você vai continuar rezando. Você reza na hora de fazer a refeição, você ora na hora que vai varrendo a casa, tomando banho, né, dirigindo. Né? Então, a oração tem que ser constante. E uma outra coisa é que ele diz o seguinte, né? A Solange perguntou sobre as almas no purgatório, né? Que além delas intercederem por nós enquanto elas estão no purgatório, quando elas são resgatadas e vão para a glória de Deus, a intercessão delas é muito maior. Ele faz até a comparação, né, de Jonatas
quando Jonatas foi, o rei Saul quis matar Jonatas, e o povo disse, não, Jonatas que nos salvou, não. Então, Jonatas foi salvo pela intercessão do povo, porque ele salvou o povo. Então, quando você reza pelas almas do purgatório, ela chega lá, a gratidão delas é imensa. E aí é que elas vão interceder muito mais por você.